E aí, moçada, beleza? Bom, a gente vai estudar hoje um tópico da gramática que normalmente traz dúvida para um montão de gente. Esse tópico se chama colocação pronominal. Existem outros nomes para esse mesmo tópico: topologia pronominal, sintaxe de colocação e sintaxe de ordem. Mas o nome mais comum e o nome que a gente vai usar aqui é o nome de colocação pronominal. Para a gente conseguir entender o que é colocação pronominal, primeiramente a gente tem que entender o que são os pronomes sujeitos a diversas posições dentro da sentença em relação ao verbo. Esses pronomes são os pronomes oblíquos átonos. Inicialmente, por que eles se chamam pronomes oblíquos? Eles se chamam pronomes oblíquos porque eles não podem exercer função sintática de sujeito na sentença. E se chamam pronomes átonos pelo fato de serem átonos. Dá para entender? Fácil, né? Átono. O que é átono? É a, que é não, e tonos, que é força. Então o pronome oblíquo, átono, é o pronome que é pronunciado sem força na sentença. Para a gente que é brasileiro, isso fica um pouco complicado de entender, porque na realidade, no Brasil, a gente usa o pronome oblíquo átono como semitônico. E isso traz para a gente, então, uma dificuldade. Por exemplo, o brasileiro diz eu te amo para sua namorada ou para o seu namorado. Já o português diz eu te amo. E aí existe uma junção fonética que daqui a pouco a gente vai trabalhar melhor. Tá legal? Bom, então você percebeu que a gente tem o pronome oblíquo átono, que significa sem, e oblíquo, que significa que normalmente não exerce função sintática de sujeito. Agora, é importante a gente perceber quais são os pronomes oblíquos átonos na nossa língua. De primeira pessoa do singular, o eu, que é o pronome reto, né? Nós temos o me, e do plural, o pronome reto nós temos o nos. De segunda pessoa do singular, o pronome reto é tu, e o pronome oblíquo é te. E do plural, o pronome reto é vós e o oblíquo é vos. Por fim, a terceira pessoa, cujo pronome reto é ele ou ela, nós temos para ele o pronome o, para ela o pronome a. E para ambos, o pronome lhe e o pronome se. E do plural, nós temos o pronome eles, o pronome oblíquo equivalente a ele é os, o pronome elas, o oblíquo equivalente é as, e para os dois nós temos os pronomes lhes e se. A fundamentação da colocação pronominal é fonética. Então o que você tem que ter em mente? Sempre perceber que o pronome oblíquo átono faz de conta que você é português. E presta atenção, em português consegue pensar, por incrível que pareça. Sempre que o pronome oblíquo átono for pronunciado, ele vai se juntar à palavra imediatamente anterior a ele. Então você olha para o que está antes do lugar onde você quer colocar o pronome oblíquo átono. Se houver, antes desse lugar, uma pausa, não dá para você colocar naquele lugar o pronome oblíquo átono. Então é bom a gente guardar bem essa ideia de que a fundamentação da colocação pronominal é fonética. O pronome se junta foneticamente à palavra imediatamente anterior a ele. Então guarda essa concepção. É como se a palavra que está antes do pronome oblíquo átono e o pronome oblíquo átono fizessem um único termo fonético, formassem um único termo fonético. Tá? Lembra do eu te amo que a gente falou, que você tem nesse slide aqui. Tá? O eu te vira uma única unidade fonética, um único termo. Tá bem? E a ideia da pausa sempre. É isso que vai trazer para você a possibilidade de pensar melhor a respeito da lógica da colocação pronominal. Bom, vamos ver aqui esse exemplo. É muito comum a gente falar no Brasil, e eu não quero que você mude seu jeito de falar, não. Senhores, se mantenham em silêncio.
Presta atenção nisso daqui, ó. Logo depois de senhores, você tem uma vírgula. Essa vírgula indica uma pausa fonética. Então, quando você coloca senhores se mantenham em silêncio, você percebe que essa pausa fonética aqui impede a união do C com os senhores. É comum a gente fazer isso no Brasil, mas se a gente está falando de norma culta, a gente vai obedecer a sintaxe lusitana, isso, pela norma culta, é incorreto. Pela norma culta, seria senhores, mantenham-se em silêncio. E aí você percebe a possibilidade de união fonética entre o pronome ser e o verbo manter. Guardou bem isso? Marca essa ideia, tá? De união fonética, que é fundamental para você pensar a colocação pronominal. A pausa, então, é a única coisa que vai impedir essa união fonética. E o que gera a pausa? Os sinais de pontuação de maneira geral. Tá? O ponto, a vírgula, os dois pontos, o ponto e vírgula. Esses são os elementos que marcam mais as pausas. Agora, a gente vai trabalhar com o nome das colocações pronominais. Próclise, pró é antes, e clise é colocação, é posicionamento. Então, o pronome proclítico é aquele pronome colocado antes do verbo. A ênclise, o em indica final e clise colocação. Então, o pronome enclítico é o pronome colocado depois do verbo. E a mesóclise, meso é meio e clise é colocação. A mesóclise é um termo esquisitíssimo, estranho, e o uso da mesóclise é bastante estranho na nossa língua. Eu costumo falar que é mais feio que brigar com a irmã por causa da mistura. Mas tem gente que gosta de usar a mesóclise e acha que isso torna o texto mais chique, mais bonito, e por aí vai. Fica a seu critério. Agora, a mesóclise é o quê? Meso é meio, clise é colocação, então é colocar o pronome bem no meio do verbo. Tá? O pronome mesoclítico, então, ele vem bem no meio do verbo. Essa colocação é tão específica que só tem um tempo possível para ela, que é o tempo futuro. Seja ele futuro do presente ou futuro do pretérito. Tá bom? Vamos começar pela próclise. Presta atenção que a gente tem um privilégio muito interessante aqui no Brasil. A gente gosta mais de usar a próclise no Brasil. Você pode reparar os seus colegas falando, seus amigos falando, que a gente prefere a próclise aqui. Então o que eu acho mais inteligente de você guardar? Quando a próclise é proibida. E como você já acabou de perceber, que quando tem uma pausa imediatamente do lugar, imediatamente antes do lugar onde você quer colocar o pronome, não dá para colocar o pronome ali, o que você faz? Você olha para onde você quer colocar o pronome. O que tem antes? Pausa. Então qual é o único fator que proíbe a nossa colocação mais comum para a próclise? É a pausa antes do verbo. Então você olha para imediatamente antes do verbo. Tem pausa? Tem. Só nesse caso, meu camarada, você não vai poder usar a próclise. Tá bem? Olha aí, então. A próclise só é proibida no início de uma oração. Mas por que a gente fala no início de uma oração? Porque normalmente no início da oração a gente tem uma pausa fonética. Então olha imediatamente para antes do lugar onde você quer colocar o pronome e vê se tem uma pausa fonética. Vê se aquele pronome está iniciando a oração. Olha os exemplos. Alunos, curtam-nos. Ah, eu queria colocar o pronome aqui antes do curtam. Mas espera aí, meu. Antes do curtam você tem uma vírgula. Essa vírgula indica uma pausa. Não dá para colocar nos curtam. Não dá pela norma culta. Sempre lembrando que a gente está falando aqui de norma culta. Amigo, me dê um tempo. Pode fazer isso na sua fala? Pode. Agora, amigo, você fez uma pausa. Fez uma pausa, não dá para você colocar o pronome logo depois da pausa, porque você não vai ter como fazer nenhuma união fonética. Então fica, pela norma culta, dê-me um tempo. Tá? E aí, meu, você está cansado de ficar pensando nisso tudo, mesmo porque a gente não usa esse tipo de colocação culta no nosso cotidiano. A gente fala, ah, quer saber? Foda-se, né? Olha lá, então vamos entender por que a gente brinca e fala sério também com esse tipo de coisa. Logo depois do quer saber, você usou uma interrogação, você deu uma pausa e não dá para fazer a união. Quer saber? Se foda. Mas na hora que você vai falar isso aqui, você nunca pensa em colocação pronome não. Óbvio. Bom,
Vamos pensar agora o seguinte. Quando que você é obrigado a usar a próclise? A sua pegada é a seguinte, você olha para o que está imediatamente antes do verbo. Tá? Vê se o que está imediatamente antes do verbo é aquilo que as pessoas gostam de chamar de palavras atrativas. Eu, particularmente, não gosto dessa ideia de palavra atrativa. Por quê? Palavra não tem campo magnético, palavra não chama ninguém, então palavra não tem vida, quem tem vida somos nós, os falantes. Tá? Eu prefiro o termo fatores obrigatórios de próclise, que são, normalmente, termos ou oxítonos, ou monossílabos tônicos, ou monossílabos semitônicos. Tá? Quais são esses fatores obrigatórios de próclise? Ou essas palavras atrativas, palavras chamativas com a força magnética toda? Vamos pensar. Como fatores obrigatórios de próclise, a gente tem as palavras negativas, o não é a maior delas, as conjunções subordinativas, que são conjunções que introduzem orações subordinadas, o se e o que são as duas conjunções subordinativas mais comuns, os pronomes relativos, o pronome relativo mais comum de todos é o que, os advérbios, de maneira geral, os pronomes indefinidos, os pronomes interrogativos e as frases exclamativas, interrogativas e optativas. Já já a gente explica melhor o que são essas frases optativas. Bom, como palavras negativas, eu elenquei 3 principais. Não, ninguém e nada. Existem outras tantas. Vamos marcar esse não aqui. Ó. Como conjunções subordinativas, eu marquei 3 também, que são as mais comuns. O se, o que e o quando. Marca esse se aqui. Ó. Os pronomes relativos, os principais, eu marquei o que, o qual, o onde, o cujo. Marca o que aqui. Os advérbios, é importante a gente pensar um pouquinho a respeito desses advérbios aqui, porque você olha os manuais de gramática, eles trazem advérbios, e eu coloquei aqui propositadamente advérbios. Você vai perceber que os exemplos todos são de advérbios ou monossílabos tônicos ou oxítonos. Tá? E por que isso? Porque quando você coloca uma sílaba átona, que é o pronome oblíquo átono, logo depois de um monossílabo tônico, e você cria uma única unidade fonética, essa unidade fonética se torna paroxítona, que é a eufonia da língua portuguesa, é o som típico da língua portuguesa. Não entendeu? Não se preocupa não, depois a gente vai entender isso melhor. Tá? Não na aula de hoje, em outra aula, em outro momento. Então eu coloquei aqui o lá, e pode ver que não de maneira despropositada, eu coloquei o ali e o já. Um oxítono e outro monossílabo tônico. Depois, os pronomes indefinidos. O alguém é um dos pronomes indefinidos. Os pronomes interrogativos, coloquei o alguém também. As frases exclamativas, interrogativas e as frases optativas. Agora sim a gente vai pensar a respeito do que são essas frases optativas. Frase optativa é aquela que indica um desejo de quem pronuncia a frase. Mas essa frase não tem verbo no imperativo. Então, um exemplo, Deus me perdoe de ver tanta bobagem, Deus me perdoe de ler tanta coisa ruim, Deus me perdoe de ver tanta pessoa desnorteada. Então, essas são frases optativas, que recebem também outro nome, frases volutivas, que você pode encontrar por aí. Bom, eu pedi para você guardar aquelas palavras que eu marquei. Por quê? Você percebeu, é uma porrada de fator obrigatório de próclise que a gente tem. Só que você junta tudo, todas aquelas palavras que eu pedi para você marcar, e dá para você fazer uma frase e você lembrar dos fatores obrigatórios de próclise. Essa fica não sei que lá, alguém me desejando. O não indicando todas as palavras negativas. O se indicando todas as conjunções subordinativas. O que, os pronomes relativos. O lá, os advérbios. O alguém, os pronomes indefinidos e interrogativos. O me desejando, aquela bendita frase volutiva ou frase optativa. E aqui eu coloquei uma exclamação e uma interrogação, ou melhor, uma interrogação e uma exclamação, que é para a gente marcar as frases interrogativas e exclamativas. Tá? Isso, ó, é chume, meu camarada. Sabe o que é chume, meu camarada? Chume é super, hiper, ultra, mega importante. Guardou isso? Vai marcando aí que a gente vai usar várias vezes esse termo. Tá? Então vamos guardar a frase? Não sei que lá, alguém me desejando.
Não, palavras negativas. C, conjunções subordinativas. Q, pronomes relativos. Lá, advérbios. Alguém, pronomes indefinidos, interrogativos. Me desejando, frases volutivas ou optativas. Depois uma exclamação, frases exclamativas. E uma interrogação, frases interrogativas. Guardou? Não sei o que lá, alguém me desejando. Valeu? Então vamos continuar a nossa reflexão aqui. Bom, então a gente percebeu quando é que a próclise é proibida, que é quando tem uma pausa imediatamente antes do lugar onde você quer colocar o pronome, e quando que ela é obrigatória. Quando antes do lugar onde você quer colocar o pronome tem um fator obrigatório de próclise. Quais são os fatores obrigatórios de próclise mesmo? Não sei que lá alguém me desejando. Tá? E quando é que ela é optativa? É só você pensar. Se não tem nenhum fator que obriga a próclise antes do verbo, não tem não sei que lá alguém me desejando antes do verbo. E se antes do verbo também não tem pausa, então a próclise vai ser facultativa. Você escolhe se você vai usar próclise ou se você vai usar ênclise, ou ainda mesóclise. Lembra, hein? Mesóclise só se o verbo estiver no futuro, do presente ou do pretérito. Daí então que a próclise é facultativa diante do resto. Agora a gente vai estudar a ênclise, tá? Que é o pronome depois do verbo. Lembra quando a gente falou de fator obrigatório de próclise e fator que proíbe a próclise? Se a próclise é proibida, você vai colocar o quê? Ou ênclise ou mesóclise. Quando é que você pode colocar mesóclise? Só quando o verbo está no futuro, do presente ou do pretérito. Então, você olha para antes do verbo. O que tem antes do verbo? Tem pausa ali antes do verbo? Tem. Tem pausa. Beleza. Então não pode colocar próclise. Olha para o verbo. O verbo está no futuro, do presente ou do pretérito? Não, não está. Então você vai ter que colocar ênclise. Entendeu? Quando é que a ênclise é obrigatória? Quando antes do verbo tem pausa e o verbo não está no futuro, nem do presente, nem do pretérito. E quando é que a ênclise vai ser proibida? A ênclise vai ser proibida quando a próclise for obrigatória. Olha para antes do verbo. Tem fator obrigatório de próclise? Quais são os fatores obrigatórios de próclise? Não sei que lá alguém me desejando. Lembra disso? Então, se antes do verbo tem fator obrigatório de próclise, a próclise é obrigatória. Portanto, a ênclise é proibida. E lembra, olha sempre para o verbo também. Se o verbo estiver no futuro, a ênclise também é proibida. E aí com o verbo no futuro você vai poder fazer o quê? Ou próclise ou mesóclise. Belezinha? Vamos retomar aqui então a ideia da ênclise. Quando é que a ênclise é obrigatória? Quando imediatamente antes do verbo você tem a pausa fonética e o verbo não está no futuro. Tá? Quando é que ela é proibida? Quando você tem fator obrigatório de próclise. Não sei que lá alguém me desejando. Tá? Não palavras negativas, se conjunções subordinativas, que pronomes relativos, lá advérbios, alguém pronomes indefinidos e interrogativos, e me desejando frases exclamativas, interrogativas e optativas. Vamos dar alguns exemplos disso. Não me perturbe, por exemplo. O não é um fator obrigatório de próclise. Você sabe que me magoou ontem. Você sabe que me... Tá vendo que deu uma união fonética? Então esse que é uma conjunção subordinativa. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo de próclise obrigatória. O carro que me emprestou estava ruim. Esse que me, de novo, uma unidade fonética, e o que está retomando o carro, um pronome relativo. Vou-me embora para Pazárgada, lá me dou bem sempre. Lá, o advérbio, e o me dou bem sempre. Ou então, quero mudar desse lugar e quero ir para perto da minha mãe, pois ali me sinto bem. Esse ali-me, uma unidade fonética, e o advérbio, então, como fator obrigatório de próclise. Os pronomes indefinidos, por exemplo, o pronome algum. Tem muitos livros aqui
algum me satisfará. Esse algum me, tá? Uma unidade fonética e o pronome indefinido algum, como trazendo a próclise para ele, um fator obrigatório de próclise, proibindo, portanto, a ênclise. Quem te deu esse boné? O quem como pronome interrogativo. E a própria frase também é uma frase interrogativa. E as frases exclamativas, interrogativas e optativas que a gente não precisa exemplificar aqui. Agora, meu camarada, a gente vai estudar a bendita da mesóclise, que eu já falei, é aquele bicho feio, tá? Que é mais feio que brigar com a irmã por causa da mistura. Já fez isso? Já? Então, a mesóclise é mais feia ainda. Tá? Mas tem gente que gosta, porque fica chique a frase. Então, você quer dar uma estilizada na sua frase? Toma cuidado, hein? Mas quer deixar ela bonita? Pode usar a mesóclise. Mas cuida do resto do texto, porque senão fica aquela história do cara que usa bermuda, terno e gravata. Fica meio estranho. Tá? Meso é meio, clise é colocação, mesóclise então é colocar o pronome no meio do verbo. Explicar-te-ei o conteúdo de mesóclise agora. Olha o que eu fiz. Explicar-te-ei. Em vez de colocar eu te explicarei, eu coloquei explicar-te-ei. E veja que para obedecer a norma culta, o que eu fiz para fugir da mesóclise? Eu dei uma pausa e depois da pausa eu coloquei o eu, porque aí o eu poderia trazer o pronome te para perto dele. Eu te explicarei. Agora, se eu tivesse simplesmente uma pausa, então olha, presta atenção em mim agora. Pausa. Explicar-te-ei a mesóclise. Aí eu não poderia colocar te explicarei. Sempre quando eu falo não poderia, é pela norma culta, tá? Ou pela norma oculta. Beleza? Então, quando é que a mesóclise é obrigatória? Olha sempre para duas coisas. Para o elemento que está imediatamente antes do verbo. Então você tem imediatamente antes do verbo, imediatamente onde você quer colocar o pronome, tem uma pausa. Se tem pausa, você não pode colocar próclise. Então vai ser alguma outra coisa obrigatória. Ou ênclise, ou mesóclise. E olha para o verbo também. O verbo está no futuro? O verbo no futuro não admite ênclise. Então você vai ter que colocar mesóclise. Mesóclise é obrigatória, portanto, quando antes do lugar onde você quer colocar o pronome tem pausa e o verbo está no futuro, seja do presente ou do pretérito. Quando é que a mesóclise é proibida? O que você faz? Olha para o elemento que está imediatamente antes do verbo. Antes do verbo você tem um fator obrigatório de próclise. Quais são os fatores obrigatórios de próclise? Pensa aí, vai. 1, 2, 3. Pensou? Não se que lá alguém me desejando. Não, palavras negativas. Se, conjunções subordinativas. Que, pronomes relativos. Lá, advérbios. Alguém, pronomes indefinidos, interrogativos. Me desejando, frases volutivas. E aquela interrogaçãozinha e aquela exclamaçãozinha. Esses são os fatores obrigatórios de próclise. Então, quando é que a mesóclise é proibida? Olha para duas coisas sempre. O que está antes do verbo, tem não sei que lá alguém me desejando? Próclise obrigatória. Olha para o verbo está no futuro? Se o verbo estiver no futuro, você pode colocar mesóclise, desde que antes dele não tenha nenhum fator obrigatório de próclise. Tá legal? E se o verbo estiver em outro tempo que não seja o futuro, nem do presente, nem do pretérito, então você não pode colocar a mesóclise. Beleza? Voltando então. Não se que lá alguém me desejando e o verbo não pode estar no futuro. Aí então a nossa mesóclise é proibida. A nossa não, pode ser sua, eu não gosto de mesóclise. Um monte de coisa, né? Bastante coisa para esse momento. Então a gente elaborou um quadro resumo para conseguir pensar em tudo isso. E eu acho importante você retomar depois dessa aula e fazer suas anotações. Tem as figuras, tem minha fala, você faz suas anotações aí, beleza? Então vamos lá para o quadro resumo. Olha aí. Sempre você vai olhar para dois elementos. Para o verbo, para o tempo dele, né? E para aquilo que está antes do verbo. Se antes do verbo você tem um fator obrigatório de próclise, quais são os fatores obrigatórios de próclise? Pensa aí, vai, de novo.
3. Não sei que lá alguém me desejando. Olha para antes do verbo. Antes do verbo tem o fator obrigatório de próclise? Próclise. Beleza? Olha para antes do verbo. Antes do verbo tem pausa? Não dá para fazer próclise. Olha para antes do verbo. Antes do verbo tem pausa? Tem. Não dá para fazer próclise. E o verbo? Está no futuro? Tá. Então mesóclise. E o verbo está no futuro? Não. Então ênclise. Que é o que a gente tem aqui no quadro resumo. Dá uma olhadinha nele aqui. Se antes do verbo tiver fator obrigatório de próclise, não sei que lá alguém me desejando, evidentemente você vai colocar próclise, fator obrigatório, independentemente do tempo do verbo. Tá? Se antes do verbo você tiver qualquer coisa menos pausa, você pode colocar próclise, ou mesóclise, ou ênclise. Mas a mesóclise só se o verbo tiver no futuro, do presente ou do pretérito. E a ênclise se o verbo tiver em qualquer outro tempo. Tá? E se antes do verbo você tiver uma pausa, você não pode colocar próclise. Ou você vai colocar a mesóclise com o verbo no futuro, ou você vai colocar a ênclise com o verbo em outros tempos. E lembra, hein, meu camarada, toda vez que eu falar futuro, eu estou falando de futuro do presente e futuro do pretérito. Beleza? Bom, você me viu falando a respeito da colocação pronominal e agora é hora da gente trabalhar, da gente praticar a colocação pronominal olhando para as frases que são do nosso cotidiano, que você pode estar escrevendo ou que podem cair aí em algum concurso para você. Lembrando, sempre, você vai olhar para o que está imediatamente antes do verbo e para o verbo. Tá? Qual a sua preocupação com relação ao verbo? Qual é o tempo dele? Futuro ou não futuro? E qual a sua preocupação com o que tem imediatamente antes do verbo? Tem pausa ou não tem pausa? Tem fator obrigatório de próclise ou não tem fator obrigatório de próclise? Quais são os fatores obrigatórios de próclise? Pensa aí de novo, que é o nosso chume da aula. Não sei que lá alguém me desejando. Beleza? E retoma o que é cada uma dessas palavras que a gente falou aqui. Vamos lá agora para as frases. Lê a frase aí. Depois de tudo que... Aí você vai colocar o pronome li aqui, nosso quebra-cabeçazinho aqui. Ensinei. Espero que você não tenha mais dúvida com relação à colocação dos pronomes. Bom, olha para aquilo que está imediatamente antes do verbo. Tá? Imediatamente antes do lugar onde você quer colocar o pronome. Vamos supor, eu quero colocar o pronome aqui ou aqui. Vamos ver o que tem imediatamente antes do verbo fora o pronome. Bom, imediatamente antes do verbo você tem um que. Não sei que lá alguém me desejando. Esse que aqui é um pronome relativo. Então, é um fator obrigatório de próclise. Você só tem um lugar possível para o seu pronome aqui, então, que é antes do verbo. Pronome proclítico. Guarda sempre, hein? Não sei que lá, alguém me desejando. Olha sempre para antes do verbo. Tá legal? Aí, você imagina que você tá ferrado da vida lá, um cara fez uma merda com você, esbarrou em você, e você olha pro cara e fala, puta, velho, se cuide mais da próxima vez. Na verdade, você fala, se cuida mais da próxima vez. Você fala isso. E continua falando isso. Acontece que se você tiver que escrever isso, e eu acredito que você nunca vai escrever isso, porque é uma estrutura bastante coloquial, mas vamos imaginar uma colocação dessa aqui, obedecendo a norma culta. Quem que vai pensar numa hora dessa de obedecer a norma culta, né? Mas aí você vai escrever isso, você olha imediatamente para aquilo que está antes do verbo. Bom, olhei lá, tem uma vírgula, vírgula indica pausa. Quando tem pausa, não posso colocar próclise. Portanto, só tem um lugar possível para esse pronome ser aqui, que é depois do verbo. Esse pronome ser tem que ficar enclítico. Então aqui a gente tem a enclítica obrigatória. Tá legal? Mudando de frase mais uma vez. Se eu pudesse, e aí você está falando com uma mulher, a amaria, ou amaria, ou ainda amalaia, em todos os momentos
do dia. De novo, você vai olhar para dois elementos. O que está imediatamente antes do verbo. Vírgula. Não pode colocar próclise. E vírgula é pausa. Quando tem pausa, não pode colocar próclise. Beleza. Olha para o verbo. A Maria. Não é a Maria sua vizinha não, tá? O verbo é a Maria mesmo. Então você está no futuro do pretérito. Futuro do pretérito não dá para colocar ênclise. Então vai ter que colocar aqui uma mesóclise. Como é que você faz para colocar mesóclise? Todo verbo no futuro tem dentro dele a estrutura do verbo no infinitivo. Então aqui o verbo é amar. Olha lá, você vai até no verbo no infinitivo, fica amar. Depois você coloca o pronome e depois você continua o verbo. Então aqui você vai ficar: se eu pudesse, amá-la-ia em todos os momentos do dia. Eu falei que mesóclise é feia. Olha que trem estranho que fica, bicho. Se eu pudesse, amá-la-ia. Amá-la-ia pra onde, velho? Pensa comigo, tá? E tem mais outra coisa estranha aqui ainda. Que eu falei, você vai até o verbo no infinitivo, amar. Depois você coloca o pronome. O pronome era a, né? E aí ficaria amar-a-ia. Então, e aí você tem uma mudança do pronome que não acontece quando o pronome está na segunda pessoa. E a gente já vai ver isso um pouco melhor. Tá legal? Olha lá, se o pronome estiver em segunda pessoa, a gente vai fazer dessa aqui, ó. Se eu pudesse, amar-te-ia em todos os momentos do dia. Vamos entender por que o pronome muda de forma. O que leva o pronome a mudar de forma? E não são todos os pronomes, são os pronomes de terceira pessoa, fundamentalmente. Tá? Vamos ver aqui com frases que exemplificam isso tudo. Olha, temos uma frase aqui. Esse livro é muito interessante, vendem esse livro muito nas férias. Está repetindo esse livro, a gente sabe que o pronome é para evitar a repetição. Esse livro é muito interessante, vendem-o muito nas férias. Quando você tem esse vendem-o, percebe que no vendem tem uma nasalização. Você coloca a mão no seu nariz, por exemplo. Vendem. Percebeu? Sai som pelo seu nariz vibrou. Beleza? Então você tem aí uma nasalização. Nós, brasileiros, e os portugueses também, não conseguimos segurar a nasalização, parar rapidamente a nasalização. Então o que acontece? Depois dessa nasalização, marcada no verbo vendem, existe um prolongamento dela. E esse prolongamento, ele é refletido na grafia do pronome. É refletido na pronúncia e é refletido também na grafia. Olha como é que fica aqui na tela. Esse livro é muito interessante, vendem-no muito nas férias. Então você tem o pronome o, que estava retomando esse livro, né? E você tem esse N aqui, que é a prolongação da nasalização marcada pelo M aqui. Outro exemplo de mudança de pronome. Achei essa aula muito importante, preciso ver essa aula novamente e fazer minhas anotações. Repetimos o termo, essa aula. Vamos trocar esse termo pelo pronome a. Achei essa aula muito importante, preciso ver-a novamente e fazer minhas anotações. Cara, Vera, que nome esquisito, bicho. Vera, muito estranho. E é para evitar essa estranheza, essa esquisitice, que o pronome vai mudar. Tá? Então vai ficar vê-la. Mas de onde é que sai esse vê-la? Primeiro, tira o R, fica vea. Segundo, coloca o L para indicar, olha, eu tirei uma letra lá de trás. Tá? Essa letra é o R. Quando você tira o R ou o S de um verbo, depois você muda lá o pronome que vem na frente. E essa mudança do pronome que vem na frente é para mostrar, eu tirei alguma coisa lá de trás. Então, o lá, aquele L, está evidenciando a retirada de uma letra do verbo anterior ao pronome, e vai ficar vê-la. O V
é um monossílabo tônico terminado em E. Monossílabos tônicos terminados em A, E e O, seguidos ao nome de S, são acentuados. É por isso que vai ficar, então, vê-la. Entendeu? Vamos lá para a tela de novo. Olha aí, ó. Achei essa aula muito importante. O A está retomando o pronome, o nome, essa aula, o termo nominal, essa aula. O L aqui está indicando a retirada do R do verbo anterior. E o acento do E aqui é porque nós temos um monossílabo tônico terminado em E. Guardou aí? Essa explicação que eu dei é que vai te ajudar a entender de fato qual é o princípio daquela regra que talvez um dia você ouviu e você falou, ah, é regra, eu tenho que obedecer. E talvez essa regra quem tenha te dado tenha sido aquele professor. Lembra do poema que você talvez leu um dia na vida? Meu professor de análise sintática era do tipo sujeito inexistente. Tá? Então esse cara, sujeito inexistente, que te deu essa regra, ele tem como princípio isso que eu te expliquei agora. Vamos lá ver. Que regra é essa que alguém te deu um dia? Se você não teve isso também, felicidade sua. Tá? Olha lá. A regra é a seguinte, os pronomes a, o, as, os, depois de verbos terminados em R e S, são transformados, ó, que mistério, existe mágica na língua portuguesa, né? Em lá, lo, las e los. E ainda os pronomes a, o, as, os, depois de verbos terminados em ão e em m, são transformados, um golpe de mágica, em na, no, nas. Na realidade, a gente tem o que a gente já percebeu. O L é a marca da retirada do R do verbo anterior. E o N, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, na realidade é a prolongação da nasalização marcada pelo ão ou pelo M. Beleza, hein? Vamos agora para outra frase. Tá? Olha aqui na tela a frase que a gente vai trabalhar agora e pensa para colocar o pronome. É notório que vocês, não sei se eu vou colocar o pronome aqui ou o pronome aqui, melhor nos estudos se aprendessem a pensar sobre as regras e as fórmulas dadas. Para que você tem que olhar primeiro? Para o que está imediatamente antes do verbo. Bom, imediatamente antes do verbo eu não tenho pausa, eu tenho vocês. O vocês é um fator obrigatório de próclise? O vocês é não? É palavra negativa? Não é. É se? É conjunção subordinativa? Não é. É que? É pronome relativo? Não é. É lá? Ou seja, é advérbio? Não é. É alguém? Ou seja, é pronome indefinido ou interrogativo? Não é. A frase é evolutiva ou optativa? Ou seja, ela indica um desejo seu? Não. É interrogativa? Não. É exclamativa? Não. Então você é obrigado a colocar próclise? Não. Não é obrigado a colocar próclise. Beleza. Antes do verbo, tem pausa? Não também. E aí como é que fica então? Se antes do verbo não tem pausa, não é obrigado a colocar ênclise. Se antes do verbo não tem fator obrigatório de próclise, não é obrigado a colocar próclise. O que você tem aqui então? Ou próclise ou ênclise. Escolhe. Vê o que você prefere. Tá legal? Vamos voltar lá? Vamos dar uma olhada? Puta, o professor falou que eu podia colocar ênclise aqui e ele errou. É, exatamente, ele errou. Olha o verbo. Dariam. Dariam está no futuro do pretérito. Verbo no futuro do pretérito admite ênclise? Não. E aí como é que vai ficar então? A gente vai ter que trabalhar com a bendita da mesóclise. Como é que faz? O verbo é dariam. Vamos cortar esse verbo aqui no meio para colocar o pronome. Mas no meio onde? Conta as letras? Não. Vai até o infinitivo do verbo. Dariam, o verbo é dar. Vou no dar, corto, aí fica dar, se, iam, melhor nos estudos. Então eu posso colocar, é notório que vocês se dariam melhor nos estudos, ou ainda é notório que vocês dar-se-iam melhor nos estudos. Vamos lá.
que vocês se dariam, vocês dar-se-iam, tá? Eu errei, foi de propósito para você guardar essa ideia de que verbo no futuro não admite ênclise. Mais uma frase agora. Hoje você dedicou bastante. E aí você vai pensar se você vai colocar o se antes do pronome, do verbo, ou depois do verbo. Ou ainda, tanto antes quanto depois. O que você vai fazer? Olha para o verbo. Está no futuro? Não. Então, beleza. Não vai ter mesóclise aqui. Você já não vai errar como eu errei da outra vez, né? Agora você olha para o que está imediatamente antes do verbo. Tem pausa? Não. Tem fator obrigatório de próclise? Quais são os fatores obrigatórios de próclise? É o chume da nossa aula. Pensa aí. 1, 3. Não sei que lá alguém me desejando. O que está antes do verbo é o você. O você não é não sei que lá alguém me desejando. Então a próclise aí é obrigatória? Não. Também não tem pausa. A ênclise é obrigatória? Não. Então tanto faz você colocar o pronome antes do verbo ou o pronome depois do verbo. Vamos lá olhar de novo. Hoje você se dedicou bastante. Ainda, hoje você dedicou-se bastante. Ah, eu queria colocar mesóclise, que vai ficar linda a mesóclise. Presta atenção no tempo do verbo, meu camarada. Tá no futuro? Não. Não está no futuro. Se não está no futuro, então ele não admite mesóclise. No futuro do presente ou do pretérito. Não é só no futuro do pretérito, não. Beleza?